Mercado do Milho. Análise e tendências. Prosa com o consultor Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. Um cereal que o produtor rural brasileiro gosta muito de cultivar é o milho. Ele possui diversas finalidades, como fabricação de rações para animais, alimentação humana e produção de etanol. O preço do milho teve queda em abril, 19,6%, mas em maio segue valorizando. O consultor Vlamir Brandalize faz uma análise do que aconteceu e explica as tendências do mercado do milho. Olha, Franz, no milho, a fase baixista do milho a gente acredita que já passou, né? Ele já bateu no mês de abril, fundo do poço, vamos dizer assim, né? Porque foi um momento de pressão internacional muito baixa. O petróleo despencou no mês passado, ele afeta diretamente a produção do etanol americano, que é muito influenciada pelo petróleo. E nos Estados Unidos se aponta aí até uns 20 milhões de toneladas a menos de milho para etanol, e isso acabou derrubando as cotações do milho lá perto de $3 lá em Chicago. Então, a cotação mais baixa em muitos meses na Bolsa. E isso acabou refletindo no mercado interno, né? Porque aqui também nós temos um crescimento do uso de milho para etanol, principalmente em Mato Grosso, que é o estado principal. Havia uma expectativa que mais de 4, 5 milhões de toneladas de milho iriam para etanol no Mato Grosso. Agora, com a pandemia, com a quarentena, houve uma queda na demanda de combustíveis, de gasolina e de etanol no Brasil, e aí já começa a dar sinais de que o pessoal da indústria da cana já aponta que já tem estoques em grandes volumes e pode não ter necessidade do etanol de milho. Então, já reverte um pouquinho esse uso nesse momento, né, um momento específico, de mais milho para etanol. Mas eu acredito que essa passageiro... O ano que vem já o segmento do milho e etanol volte tudo ao normal, porque o Brasil, voltando ao normal, ele precisa do milho para etanol. A indústria do etanol da cana, que também é uma das principais que usa milho, ela precisa desse milho para trabalhar mais meses, não somente 7 ou 8 meses por ano. Então ela tem uma escala industrial melhor, ela tem uma utilidade melhor da indústria, então ela tem muitas vantagens no segmento da cana usar milho. E aqui dentro também nós estamos agora numa safra a segunda safra, né? A safrinha, e que vinha inicialmente com potencial de 85 milhões de toneladas, e isso começou a forçar o mercado para baixo, porque ia ter um excedente muito grande, em função dessa redução de demanda do segmento de etanol, e também, o mês passado, também se temia uma queda na demanda do setor de ração em função do consumo menor de carnes. Então se criou um ambiente mais negativo ou desfavorável ao milho. E isso fez com que as cotações do milho em abril caíssem bastante. Agora, em maio, já o mercado já começa a olhar mais a exportação do que o próprio mercado interno. O que a gente comentou aí sobre dólar, nessa valorização, ele acaba trazendo benefício para o milho também. O mercado de milho nos portos era de 42 a 44 e hoje está de 46 a 48, então ele já teve uma recuperação nos portos. Então, o ambiente do milho, aparentemente, ele bateu no fundo do poço, agora começa a se recuperar. E a boa notícia da semana é do mercado global, aí, o mercado internacional. Há indicativos que a China vai precisar de muito milho importado esse ano, e as projeções iniciais eram ele comprar quase tudo nos Estados Unidos, né? Então, os comentários e os indicativos que vêm da China apontam que há uma necessidade, talvez, de importar até 20 milhões de toneladas de milho esse ano. E eu acredito que parte desse milho vai sair do Brasil. Então, o quadro do milho do Brasil começou a ser remodelado. E tem um outro fator importante, que nós tivemos seca nas últimas semanas sobre as lavouras de safrinha, e isso acabou impactando no potencial produtivo. E hoje,
da área potencial de 80 a 85 milhões de toneladas, hoje a gente está com potencial de 75 milhões, então também tem uma redução da oferta. Então isso acaba sendo benéfico aí para as cotações, né? Ele não é benéfico para o produtor que está perdendo a produtividade, mas para as cotações ele acabou servindo de colchão, aí amenizando as quedas, né? Poderia ter queda maior, mas aparentemente agora já está meio próximo do fundo do poço, aí, com pouco espaço de baixa, e passando o período de colheita, que normalmente a colheita ele pressiona o mercado um pouquinho para baixo, em função da corrida de frete, da corrida da oferta, mas o mercado já começa a dar um sinal um pouco mais positivo para frente, né? E como o maior volume da produção de milho do Brasil é da nova safrinha, é da safrinha em si, a segunda safra, a gente, para o produtor, diz, para o ano que vem já o quadro volta à normalidade. A gente não tem recomendado reduzir nem planejar reduzir a área, porque a cultura do milho ela vem para somar com a soja, né? No caso da safrinha, é mais uma alternativa de renda, de utilização de maquinário, de uso do solo. Então, a gente está recomendando que o produtor pense adequadamente para não reduzir, sim aumentar, porque o mundo vai precisar comer mais. A produção de milho no mundo ela é menor do que o consumo. Nós estamos produzindo esse ano cerca de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. O mundo vai consumir 1 bilhão e 150. O ano que vem, provavelmente, já com o ritmo normal da economia mundial e demanda de carnes, principalmente a China voltando ao normal da produção e consumo de suíno, e provavelmente vai crescer, né? Também vai aumentar a demanda. Já se pensa que o consumo de milho mundial possa chegar perto de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Então, há uma necessidade de crescimento da produção, porque nós já estamos no segundo ano de queda de estoque mundial, e agora 2020 provavelmente vai ser o terceiro, e está na hora de começar a ter um aumento da oferta aí para atender essas demandas novas que vão aparecer. Então o milho, ele passou numa fase mais crítica e provavelmente ele vai mostrar uma calmaria nas próximas semanas e depois ele tem até potencial de algum avanço, né? Portanto, então, o produtor rural pode continuar acreditando nesse mercado do milho, que ele é com certeza promissor, né? Exatamente. E a região que vocês estão aí em Minas Gerais é uma região importantíssima na produção de milho para o estado de Minas Gerais. Tem uma demanda muito boa, local também. Então, e o produtor é tecnificado, é muito produtivo, aí, então a gente não recomenda que ele mude muito o perfil dele e siga produzindo e buscando produtividades maiores, que o milho ainda tem fôlego para produzir mais produtividade e manter renda e manter ganhos, né? Esse momento, inclusive, do milho em baixa, para o pecuarista como um todo, ele está sendo muito bom, né? Porque diminui um pouquinho da demanda pelas carnes, mas, em compensação, o milho forçou um pouquinho o valor para baixo também, o que equilibrou as contas, né? Exatamente. O custo dele acabou sendo um pouquinho menor, então, como não tem um volume de demanda maior e a cotação da carne em si, principalmente se a gente pensar o boi, ele não evoluiu, o próprio suíno também não teve evolução, mas ele acabou tendo um custo um pouco menor agora, ele dá um equilibrado nas contas e a partir do momento que volta a ter a demanda se normaliza, ele começa a continuar ganhando novamente, né? Nós tivemos geadas hoje no Paraná, mas o impacto das geadas em cima das lavouras do milho foram parciais, só pontos isolados que pegaram. O grande problema do milho safrinha agora ainda continua sendo que ainda parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, ainda continua sem receber boas chuvas e esse potencial da safra pode cair um pouco mais. Então pode ter uma redução ainda maior da produção em função do clima aí que não tem mostrado chuvas aí dentro do que as lavouras precisam. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã